Para a total compreensão do que foi o Congresso de Viena, é necessário que deixemos claro o que foram as guerras napoleônicas. Em 1803, Napoleão Bonaparte dá início ao processo da universalidade francesa, tomando posse de territórios alheios e ignorando o princípio de soberania instaurado através da Paz de Westfália. O Congresso de Viena, ocorrido entre setembro de 1814 e junho de 1815, foi uma conferência realizada entre as grandes potências europeias que teve como objetivo a retomada de territórios, a reorganização do mapa político da Europa e a reivindicação dos tronos tomados por Napoleão Bonaparte. Segundo a autoridade tradicional, que é a autoridade herdada, baseada em tradições, costumes e práticas passadas de geração em geração em uma determinada cultura, o poder deveria estar na posse dos Bourbons, pois o líder tradicional espanhol deveria ser mantido no comando em virtude de seu status de herdeiro. Após a tomada do trono espanhol pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte, durante as guerras napoleônicas, um grande descontentamento e insatisfação por parte da população espanhola foi instalado. Em 1813, José Bonaparte abdica do trono a fim de regressar à França e Fernando VII, da Casa Bourbon, retorna ao poder, retomando a autoridade tradicional espanhola. Outro fator importante que vale a pena ser ressaltado em relação ao Congresso de Viena e o Reino Espanhol é o fato de que o país se baseou nos ideais realistas clássicos em busca da retomada de seus territórios, através do jogo de interesses instaurado entre os países também prejudicados pelo universalismo napoleônico. De nova forma, durante o período de 1814 e 1815, uma cultura global política absolutista se instaura novamente por toda a Europa, a Santa Aliança, um conjunto de países responsáveis por garantir a realização prática das medidas que foram aprovadas no Congresso de Viena. Tinha como principal objetivo reprimir a difusão dos ideais revolucionários franceses, semeados por Napoleão Bonaparte, e restaurar a supremacia das monarquias absolutistas em grande parte das nações europeias, assim como a repressão dos movimentos emancipacionistas que estavam tomando força nas colônias europeias da América, motivados pelos ideais iluministas e revolucionários franceses, uniformizando um sistema político, no caso absolutista, e reprimindo ideologias contrárias àquelas defendidas pelo Estado soberano, gerando o início de uma cultura global. Cultura global, também conhecida como imperialismo cultural, é um modelo de organização social, político e econômico onde há influência extremamente forte e presente das maiores potências a nível mundial, que ditam as regras de funcionamento das relações internacionais. Durante o período de realização do Congresso de Viena, as potências europeias visavam recuperar o que havia sido perdido durante as guerras napoleônicas, pois Napoleão havia desrespeitado o princípio de soberania territorial dos Estados modernos europeus, iniciando um processo de universalidade francesa pelo mundo. Geograficamente, os países apresentavam fronteiras controladas que dominam os territórios. Esses territórios possuíam características distintas entre si, como, por exemplo, língua, gastronomia, hábitos e outros aspectos. E, como explica o historiador Eric Hobsbawm, a nacionalidade existe apenas na presença desses outros fatores. De acordo com um estudo publicado por Ian Sinclair em 1984, a soberania está relacionada ao sentido de comunidade política. Sendo assim, podem existir diversos estados com o mesmo direito a se autodeterminar e autocomandar como quiser. No entanto, o conceito de territorialidade resume-se a conceitos históricos de identificação, muitas vezes ligados à história de um povo que, ao identificar-se com o local, habita-o. Entretanto, pode-se dizer, logicamente, que todo território possui uma territorialidade, por conta da população do país. Porém, disse que nem sempre a territorialidade possui um território. Desse modo, pode-se relacionar com a soberania espanhola e francesa durante o Congresso de Viena, que, de certa forma, se encaixa no conceito de território, porque, ao invadir o território espanhol, a França de Napoleão, o que é importante frisar, visto que o general do exército francês é um dos grandes pilares da história do evento, declara e escancara sua soberania, demonstrando que faz o que quer, já que se auto-reconhece como soberano.